Olá, seja bem-vindo ao segundo vídeo do nosso mini curso gratuito de Access VBA aqui da Access Fácil. E nesse vídeo vou apresentar para você um dos recursos muito importante para que você possa sair do zero no VBA do Access, que é através das macros que são implementadas aqui no Access, tá? Muitos programadores não aceitam, não utilizam muito desses recursos, tá? Mas para você que está começando, para você até que tem um conhecimento intermediário, você entender o funcionamento das macros, que você vai ver ao final desse vídeo, a importância de conhecer as macros, é porque as macros nada mais são do que a programação gráfica aqui dentro do Access. Então, a partir do momento que você entende o mecanismo da construção das macros, logicamente você vai entender a lógica do funcionamento do VBA, tá? Você vai compreender muito mais quando eu apresentar para você no final desse vídeo o poder que a macro tem no entendimento do VBA aqui dentro do Access, tá? Principalmente quando a gente fala de algumas funcionalidades que foram implementadas a partir da versão 2007 do Office, tá? Que melhoraram e muito, tá? Trouxeram, enriqueceram muito e muito as funcionalidades das macros e engrandeceram muito esse recurso dentro do VBA, tá? Muitos programadores não aceitam, não utilizam as macros, tá? Mas eu particularmente, sempre que posso, utilizo as macros alinhadas com os códigos VBA para dar o resultado esperado, tá? Dentro de uma determinada aplicação. Então, a minha recomendação é que você também aprenda, tá? Aí você deve estar se perguntando, pô, Aldir, será que eu consigo programar apenas com as macros? Não. Programar, fazer uma aplicação somente com as macros, dependendo do seu projeto, logicamente tem que levar em consideração o projeto que você vai desenvolver, mas vamos supor aqui uma aplicação um pouco mais rebuscada, com vários processos de consulta, com vários processos de informação, com vários processos de cálculos. As macros podem ajudar e muito sim, tá? Mas exclusivamente as macros não vai ser possível. Vamos dizer que as macros representam de 60% a 70% de automação dentro de um projeto, tá? Mas você vai precisar de alguns códigos para dar uma performance melhor das suas aplicações, beleza? E o que nós vamos fazer justamente nesse vídeo aqui? A gente vai criar um processo de CRUD. CRUD é o quê? É o mecanismo de você adicionar, editar, excluir, tudo isso através das macros, tá? Você vai ver que esse processo a gente consegue automatizar muito tranquilamente e é isso que eu venho mostrar para você aqui nesse mini curso, tá? Tudo bem devagar. Se esse vídeo ficar muito longo, eu sugiro que você veja esse vídeo aos poucos, assista a uma determinada uma quantidade, um tempo, tá? Você dê uma parada, depois você continua, porque esse vídeo a gente vai fazer ele bem devagar para que você possa entender esse mecanismo, beleza? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma tabela peça, tá? Que eu simplesmente tenho esses campos aqui e eu vou criar um formulário, tá aqui, ó, para eu poder fazer o quê? Eu primeiro preciso gravar uma nova peça dentro desse banco de dados. Eu posso excluir, eu quero criar um programa onde que eu posso gravar, excluir, eu posso imprimir uma lista, tá? A listagem completa desses itens, dessas peças. Eu posso imprimir uma peça apenas, tá? Aqui eu tenho uma ação do formulário que é fechar, tá? E aqui eu tenho um processo de quê? Localização. Eu vou buscar essa peça, eu vou fazer uma consulta nas informações de uma determinada peça, tá? Então esse vai ser o nosso trabalho dentro desse vídeo hoje. E tudo isso, todo esse processo de automação a gente vai fazer através das macros, beleza? Então, vamos fechar aqui, vamos começar a construir, tá? Lembrando a você que eu já falei isso, as macros
nada melhor de você entender o passo a passo da construção gráfica. Isso vai viabilizar você na hora de você criar os códigos. Então, por isso a importância de você conhecer as macros aqui dentro do Axis, tá? Então, o que nós vamos entrar no modo design desse formulário, tá? E vou apresentar para você o primeiro recurso, a primeira novidade que foi implementada a partir da versão 2007 do Office, que foi o quê? A incorporação das macros aos eventos dos objetos aqui dentro do VBA. Isso melhorou e muito. Antigamente não era possível você associar a um clique de um determinado botão uma macro, tá? Não era possível você fazer isso. Então hoje você já associa ao evento, ao clicar de um botão, uma determinada macro. Olha só o que a gente vai fazer. Primeira coisa, a gente vai dar uma funcionalidade nesse botão sair aqui. O que eu quero que ele faça? O botão sair, ele tem que fechar o meu formulário, tá? Então é isso que a gente vai construir. Então eu cliquei no botão, eu dei o nome dele aqui, ó, de BTN sair, de botão sair. Eu vim aqui na página de evento, eu tenho os eventos que estão associados a esse botão. Eu quero que um determinado fenômeno aconteça, tá? Assim que eu clicar nesse botão. Então, eu procuro aqui o evento ao clicar. E é o primeiro aqui da minha lista. E olha só o que engraçado. Quando eu clico nesses três... se você selecionar aqui a setinha, procedimento do evento, ele vai diretamente lá para o VBA. Não é isso que eu quero. Tá? O que eu quero? Eu quero criar uma macro. Que assim que eu clicar nesse botão, ele possa fechar o formulário. Então o que eu faço? Eu vou clicar nesses três reticências aqui no final do campo ao clicar, do evento ao clicar. Vai abrir essas três possibilidades aqui: construtor de macro, construtor de expressões e construtor de código. Eu quero fazer uma macro, não é? Então já está selecionada a macro, eu dou um OK. Olha que legal. Já me abre, ó, já vem para a área de design de macro, de criação de macros, tá? Então, qual é a leitura que eu faço dessa grande novidade que foi implementada pela Microsoft? Então, eu vou criar um procedimento, né? Uma rotina, tá associado ao meu formulário FRM peça, que está associada também ao botão, tá? É um botão que está dentro do meu FRM peça, que é o meu formulário, que ao clicar desse botão ele vai executar essa rotina, porque aqui, ó, aqui em cima já tem toda a identidade dessa macro, tá? É o evento ao clicar do botão sair que está presente no formulário peça. Então aqui é toda a área de design da minha macro, tá? E aqui especificamente eu não vou mostrar para você cada funcionalidade, e esse não é o nosso objetivo do nosso curso. É mostrar para você o resultado, aquilo que você pode criar junto das macros, beleza? As coisas que são importantes aqui você conhecer nesse primeiro momento é o catálogo de ações, tá? O catálogo de ações ele vai estar disponível aqui do lado. O que são as ações? São as rotinas, são os comandos que estão associados em cada macro, tá? Para facilitar ainda mais, eu clico aqui, ó, mostrar todas as ações. Eu vou ter acesso a todas as ações dentro das macros, tá? Então a primeira coisa, você vai ter essa área aqui de design, você vai ter um mais aqui, que é para você incluir. Assim que você incluir uma ação, você pode clicar no mais, que ele vai abrir uma outra. Vamos fazer aqui, ó. Vamos primeiro colocar um comentário. Ó, quando você clica na lista aqui, você tem várias ações de comando. Olha que são vários comandos que você tem para implementar. Primeira coisa, eu vou colocar um comentário. O que é um comentário? Um comentário, assim como lá no código VBA, quando você coloca um apóstrofo, que é na verdade uma aspa simples, antes de um determinado texto, eu estou informando para o VBA que aquilo ali não é para ser executado, tá?
A gente comenta os nossos códigos para dar o quê? Para dar especificações do que o código está fazendo. Porque nem sempre é você que vai fazer a manutenção de um determinado aplicação, tá? Ou até mesmo para você, depois, ao passar do tempo, quando você cria, né, várias aplicações, às vezes você pode esquecer de uma determinada aplicação que foi feita tempos atrás. Então você precisa entrar no código, entender o que aquele código está querendo fazer, e para isso os comentários eles são fundamentais para te direcionar naquele determinado comando. Então aqui na macro também não é muito diferente, tá? Sugiro que você comente os seus comandos aqui nas macros. Então eu vou colocar o que aqui, ó? Comando para que eu posso colocar aqui, ele fechar um formulário, ok? Quando eu dou um clique fora, olha lá, já aparece em verde aqui, isso é um comentário. Ele não vai executar esse comando, tá? E automaticamente, se eu quiser aqui, ó, no canto excluir, eu tenho esse xizinho aqui que eu posso excluir esse comentário, tá? A cada comando você vai ter a opção não só de excluir, mas de movimentar esse comando dentro aqui das macros. O que eu vou procurar agora? Vou procurar um comando chamado fechar janela. Isso aqui, ó. Esse comando fechar janela, ele fecha, olha só, ele tem alguns parâmetros. Quais são os parâmetros dele? Ó, tipo de objeto. Eu quero fechar um formulário. Mas também você pode fechar uma tabela, uma consulta, uma macro, um módulo. Então esse comando aqui, ele é abrangente para vários objetos. Por isso a importância de você conhecer as macros, tá? Que ao final desse vídeo aqui eu vou te mostrar o poder que as macros têm para você sair do zero, aprender definitivamente o VBA aqui no Access, tá? Então, nesse primeiro momento eu vou fechar o formulário. Ele vai perguntar qual o nome do objeto. Eu vou pegar esse aqui, ó. Ele vai fazer uma seleção nos objetos, tá? Como eu escolhi formulário, ele vai pegar todos os formulários que estão, que existem lá no meu arquivo. Se você escolher relatório, ele vai pegar todos os relatórios que estão disponíveis. E nesse momento aqui eu vou pegar o formulário peça. Aqui eu tenho a opção de salvar, tá? Eu posso salvar. Eu sempre, quando a gente trabalha com formulários acoplados a uma tabela, é melhor que você salve, tá? Quando você tem formulários que não são acoplados, você não precisa salvar, tá? Porque você precisa de um comando para você gravar esses registros dentro do banco de dados. Então, quando você trabalha com acoplado, é melhor você utilizar essa opção salvar igual assim. Olha só. Aqui está sob controle. O que eu preciso fazer agora? Somente salvar. Por quê? O nome da minha macro eu não preciso me preocupar. Por quê? Ela é específica do meu botão fechar. Então, do meu evento ao clicar do botão fechar. Ok? Então, basta eu salvar e eu vou fechar essa macro. Vou fechar aqui, tá? Vou salvar as alterações que foram feitas no formulário e vou exibir. Olha o que vai acontecer. Quando eu clicar, exibir o formulário, quando eu clicar no sair, olha lá, ele fecha. Mais uma vez, ele fecha. Ok? Agora o que nós vamos fazer? Vamos dar automação do botão gravar. Tá? Do botão gravar aqui do meu formulário. O que eu quero que ele faça? Ele vai incluir um determinado registro dentro da minha tabela peça, ok? O que é o importante saber aqui nesse primeiro momento? Você precisa saber que o meu formulário ele está associado à minha tabela peça e os meus controles de formulário estão associados aos meus campos, tá? O único que não está associado é o meu combo box de localizar, que a gente vai criar um processo para que ele possa localizar um determinado registro aqui dentro do meu formulário, tá? Então,
A partir do momento que eu tenho esse pré-requisito, tá? De estar associado à minha tabela e aos meus campos, tá? E aos meus atributos da minha tabela aqui no meus controles de formulário, eu posso criar simplesmente um processo para adicionar um novo item, tá? Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz para o botão sair. Cliquei no botão gravar, que eu dei o nome de BTN gravar, e no evento, ao clicar desse botão, eu vou associar uma macro, tá? Então o que eu vou colocar aqui? Colocar um comentário. Comando para incluir um novo registro. Registro na tabela peça, ok? E qual o comando que eu vou utilizar aqui, ó? Vou escolher, vou mostrar todas as ações, ir para novo registro. Vamos colar aqui, ó. Ir para registro. Opa, deixa eu tirar isso aqui, tá? Comando, ó, ir para registro. Que tipo de registro que eu quero? Eu quero formulário, tá? Nome do objeto, formulário peça. Qual é o registro? Eu vou escolher aqui, como é o novo, eu vou colocar aqui, ó, novo registro, tá? Deslocamento não é necessário, é um campo opcional que você não precisa preencher, tá? E simplesmente vou salvar, fechar. E vamos fazer um teste aqui, ó. Vou salvar e vou exibir aqui, tá? Vou cadastrar aqui uma mangueira, de PVC, tá? De 2 polegadas, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, 2 polegadas, ok? Família. Nesse caso aqui eu não tenho, vamos colocar aqui de hidráulica, tá? Unidade de medida, metro, tá? Marca, vamos colocar aqui Spiraflex, tá? Modelo não precisa, vamos colocar aqui 50 metros dessa mangueira. Quando eu gravar, olha lá, eu já incluí essa nova mangueira na minha tabela. Se eu for aqui, ó, a mangueira aqui que eu acabei de incluir, Spiraflex 50 metros, tá? Mas um detalhe aqui, será que eu posso fazer mais do que isso através das macros? Vamos supor que eu quisesse criar um tratamento de erro, tá? Definido aqui pelo meu programa. Vamos supor que esse campo de descrição aqui fosse obrigatório. Supor que para que o usuário pudesse incluir um determinado registro, ele seria obrigatório de digitar esse campo. Como é que a gente cria esse tratamento de erro lá na minha macro? Olha só, eu vou sair daqui, vamos entrar no modo design desse formulário, e vou clicar no botão e vou entrar na macro, tá, que está associada ao botão clicar, tá? E eu vou apresentar para você uma outra inovação que foi trazida com a versão 2007 do Access, tá? Em relação às macros. A primeira que nós falamos foi o quê? Associação das macros aos eventos dos controles de formulário, tá? Aos objetos do Access. A segunda inovação é o quê? É a condicional, você utilizar a condicional aqui dentro das macros. Olha que legal. Eu vou clicar aqui em mostrar todas as ações. Se você olhar aqui no catálogo de ações, você tem um fluxo do programa, tá? O fluxo do programa, a primeira que eu tenho aqui, ó, é o C, tá? É o C condicional que eu posso incluir dentro das macros. E como é que eu faço isso? Eu vou trazer ele para cá, eu vou clicar nele e vou arrastar para dentro da minha macro. Olha que essa linha rosa, ela está associando um local aonde que eu posso soltar essa condicional.
E na verdade eu quero essa condicional aqui em cima. Que primeiro eu tenho que ler essa condicional para eu poder ou não fazer a inclusão. Beleza? Então eu vou soltar aqui em cima do meu comentário. Soltei o mouse, olha só. Já apareceu toda a estrutura da minha condicional. É a mesma coisa, eu vou abrir um Excel aqui, ó, para mostrar para você. Vou botar aqui o número 3 e o número 5, tá? Para você que não conhece uma condicional, eu vou usar o se, ó. Se aqui for igual a 3, aqui é sim. Opa, tem que colocar sim entre aspas. Se não, é não, tá? E fecho a minha condicional aqui. Ele deu sim porque aqui eu digitei 3. Se eu digitar 5 aqui, olha lá, ele vai colocar como não. Se eu digitar 3, ele vai dar a resposta como sim. Então o mecanismo de entendimento da condicional no Access e assim lá no meu, tá? Que eu estou fazendo aqui de uma forma bem simples, tá? Você pode fazer aqui vários 6 aninhados. Isso eu trato isso até no meu curso, tá? Você entendimento do C aninhado, não só essa forma, essa estrutura simples de você criar o C. Você pode criar o C aninhado um dentro do outro para você chegar dentro de um determinado resultado, tá? Mas nesse primeiro momento a gente vai trabalhar com esse C simples, tá? Essa condicional simples aqui, para que você possa clarear a sua mente na hora de construir a macro. O funcionamento é o mesmo, tá? Eu vou voltar lá para o meu Access e olha só, a estrutura é a mesma. O que eu quero testar, tá? Eu tenho um C, eu vou testar um bloco, tá? Se esse bloco for verdadeiro, eu vou... O que eu quero que faça? Ele vai ter que fazer uma reação, ou seja, eu quero saber se aquele campo de descrição do meu formulário ele foi digitado, tá? Então, para isso, qual é a condição que eu tenho que criar? Ele não pode ficar nulo, tá? O que vai acontecer? Eu vou colocar aqui, ó. Se já digito maiúsculo, nulo, aí ele já abre o parêntese lá. O que eu quero testar? Eu quero testar um text box que está dentro do formulário peça. Então, qual é a sintaxe que eu defino para chegar num determinado controle de formulário dentro da macro? Então, eu escrevo formulário, exclamação. Ele já vai abrir aqui, ó. Qual é o formulário? FRM. É formulários. Fecho colchete, exclamação. Vou trazer FRM peça, exclamação. Qual o controle que eu chamei lá? É o descrição, tá? O campo descrição. Se é nulo esse campo, tá? Então, o que eu quero que faça? O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou emitir uma mensagem, tá? E como é que a gente chama uma mensagem aqui, ó? Caixa de mensagem. Vou incluir esse comando aqui, ó. Caixa de mensagem. Que mensagem que eu quero emitir? Ó, o campo descrição está vazio, tá? Essa é a minha mensagem que eu quero. Quero emitir um alarme sonoro? Vou deixar como sim. Tipo. Que tipo de mensagem? Eu quero um aviso, tá? Uma informação, vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui no título, aviso, tá? Só que eu quero essa mensagem, eu quero emitir essa mensagem quando o campo descrição for vazio. Então o que eu pego? Vou pegar essa caixa de mensagem, essa macro aqui, esse bloco de comando, e vou arrastar ele para cá, ó. Então, se
o campo de descrição for nulo, então ele vai emitir essa mensagem. Vou adicionar um senão aqui, para quê? Se não for nulo, o que ele vai fazer? Eu vou pegar esse bloco de comando aqui, ó, e vou colocar aqui entre o senão e o encerra C. Olha que legal. Então, vou pegar esse... Vou subir aqui, ó. Essas setinhas tem alguns comandos, não são todos, que você pode se movimentar através da seta. Seta para cima, você coloca para cima, para baixo ou excluir, tá? Não são todos os comandos. Então aqui, ó, fechei a minha condicional. Olha que legal. Se for nulo, ele vai emitir uma caixa de mensagem dizendo aqui, ó, vai emitir uma mensagem, ó, o campo descrição está vazio. Vamos colocar o descrição aqui em maiúsculo. Está vazio, tá? Se não for nulo, ou seja, se for digitado o campo de inscrição, ele automaticamente ele vai permitir fazer o que? A inclusão, beleza? Só que um detalhe aqui, ó. Quando ele emite a mensagem, tá? Que o campo de descrição está vazio, o que vai acontecer? Eu tenho que criar um comando para que ele não execute mais nada. Por quê? Aqui no Access, como o meu campo ele está acoplado, embora você utilize mecanismos para você informar o usuário que um determinado campo foi digitado incorretamente, aquele campo está vazio, esses avisos não impedem de que aquele registro ou que parte das informações que foram digitadas naquele formulário, eles não deixem de ser inclusos dentro do meu banco de dados. Esse é um dos defeitos que o Access tem, tá? E para isso você tem que informar ele para ele parar por aqui. Então, se o campo de descrição está vazio e os outros estão preenchidos, de uma forma ou de outra, eu não posso incluir, tá? Eu tenho que parar por aqui. E para isso, o que eu faço? Eu vou incluir um comando aqui, ó, chamado parar macro, tá? E eu vou arrastar esse comando lá para cima, tá? Esse parar macro vai lá para cima. Vai vir logo depois da mensagem. Assim que eu clicar na caixa de mensagem OK, tá? Ele vai parar, opa, já passei até demais, é para cá, ó. Parar a macro, beleza? Eu vou salvar aqui agora e vou fechar e vamos fazer um teste aqui, tá? Vou exibir meu formulário, tá? Vou colocar aqui, ó, arruela, vamos colocar arruela lisa de meia 0,5 milímetros, 0,5 milímetros, tá? De latão, material latão aqui, tá? Vou colocar aqui como fixação. Opa, vou até tirar um... Não vou deixar a descrição em vazio. Unidade de medida, peça, marca, vou deixar marca, modelo, deixar em branco, vou colocar aqui, ó, sem peça. Na hora que eu clicar em gravar, olha o que aconteceu. Ele mandou um aviso. O campo de descrição está vazio. Dá um OK. E olha só, se eu for lá na minha tabela peça, a minha arruela, ela não foi inclusa. Por quê? Eu paralisei a macro. É como se fosse uma fuga, né? Eu não quero que faça mais nada. Enquanto ele não digitar o campo de descrição, eu não vou incluir essa informação no meu banco de dados. Essa é a ideia. Entendeu? Então é assim que funciona. Agora, se eu digitar aqui a minha arruela e clicar em gravar, olha lá, eu acabo de incluir a minha informação no banco de dados. Ok? Então, o que eu fiz aqui? Eu amarrei um tratamento de erro, tá? Porque você pode utilizar o C para outras situações, para mais variadas situações possíveis, tá? Que você pode utilizar. Esse novo recurso que a Microsoft disponibilizou a partir da versão 2007. Então,
isso facilita e muito a programação gráfica através das macros, tá? É um outro recurso muito interessante que você pode utilizar à vontade aqui na criação das suas macros, beleza? Então agora nós vamos dar uma funcionalidade, dar uma automatizar aqui, ó, no meu modo design, eu entrar no modo design do formulário, essa consulta, tá? O que acontece? Eu tenho uma combo box aqui, tá? Que está associado lá à minha tabela peça, ok? Então eu tenho aqui, ó, ela está me mostrando os códigos da peça e a descrição de cada peça. Sendo que, quando eu trago aqui para o meu combo box, se você perceber direitinho, eu tenho dois campos acoplados no meu combo box, tá? Mas eu só estou exibindo a descrição, ok? Eu estou ocultando o código da minha peça, tá? Quando eu dou o tamanho de 0, ele não aparece aqui. Olha só, se eu exibir esse formulário, quando você clica na combo box, olha que legal, só aparece, eu vou até colocar em ordem alfabética aqui, porque normalmente quando você trabalha com peça, é mais fácil você trabalhar pela descrição da peça do que pelo código. Dependendo se o seu estoque ou se o seu almoxarifado tiver um grande número de peças, né, a codificação normalmente o usuário não fixa muito na hora de localizar e de localizar pelo código da peça, tá? Às vezes a procura mais eficiente para ele é pelo tipo pela descrição da peça. Principalmente quando a gente está falando de peças de manutenção, que é o nosso caso aqui, tá? A gente está fazendo uma associação, cadastro de peças, mas você vê aqui que são peças mecânicas, elétricas, que você pode, então trazendo um pouco isso para o mundo real, né? Você pode, o usuário tem um pouco mais de dificuldade de consultar pelo código. Então, trazendo essa ideia aqui do mundo real para o nosso exemplo, então eu tenho aqui, ó, somente um combo box que traga apenas o quê? A descrição da peça, ok? Então, entrando no modo design aqui, mas não significa, na hora que eu seleciono um determinado item na minha combo box, eu estou fazendo referência ao código da peça. Por quê? É o código da peça que é a minha chave primária, é meu atributo, é o meu campo identificador da minha tabela, tá? Só trazendo um pouco de conceitos aqui de modelagem, tá? Embora eu tenha selecionado a descrição, mas quando eu seleciono a descrição, eu estou fazendo associação ao código da peça, tá? Então, na hora que eu vou procurar, quando eu for procurar esse código da peça, eu posso chamar esse código aqui do elemento que for selecionado na minha combo box, que eu vou achá-lo sem problema nenhum. E como a gente vai fazer isso? Seguindo os mesmos passos. Isso aqui não é uma combo box, que eu chamei de código peça, CBO peça. Qual o evento que eu vou? Aqui já muda um pouco. Os eventos do text box já tem alguns eventos para combo box a mais do que o text box. Por quê? Lá é uma caixa de lista. Então, quando eu atualizar essa caixa de lista, eu vou utilizar esse comando aqui. Eu quero que ele execute uma macro, tá? Não é código, é o costume já. Construtor de macros. O que eu quero? O que ele vai fazer? Vou colocar um comentário aqui, ó. Busca a peça selecionada, tá? Busca a peça selecionada. O que eu vou fazer aqui? Como o meu formulário está acoplado à minha tabela, qual é o comando que eu vou utilizar aqui? Aplicar filtro, tá? Vou selecionar todas as ações aqui, aplicar filtro. Já aparece aqui, ó. Quando eu dou um tab, nome do filtro, tá? Eu posso deixar em branco. Agora eu posso criar uma condição. Quando que ele vai
aplicar esse filtro. Quando o quê? Quando o código da peça foi igual ao quê? A o meu combo box. Então, ó, formulários, exclamação FRM peça, exclamação CBO peça. Então aqui eu estou colocando uma condição. Quando o código da peça for igual ao item que eu selecionar na minha combo box, lembra como eu falei, que ele vai fazer referência ao código que está selecionando, quando os dois códigos forem iguais, o que eu faço? Ele aplica o filtro nesse código. Simplesmente assim. Então o que eu faço? Salvo e fecho. Tá? Vamos fazer um teste? Olha só. Vou salvar aqui, fechar, vou exibir. Então, vamos até aproveitar para colocar em ordem. Vou vir em dados, origem da linha. Eu vou colocar aqui tabela peça. Não vou colocar o código peça, não. Colocar crescente a descrição. Então, ó, vai aparecer a arruela em ordem alfabética aqui, tá? Salvar. Agora, quando eu exibir, quando eu selecionar aqui, ó, arruela, fio, vou pegar essa mangueira. Quando eu clico na mangueira, olha lá, ele faz o filtro na mangueira. Selecionar esse rolamento aqui, ó, ele seleciona o registro, inclusive o código da peça aqui, ok? Então, essa é uma outra funcionalidade que a gente pode utilizar para localizar registro através das macros, beleza? Agora, o que a gente vai fazer? Vamos criar o processo de exclusão de um determinado registro, tá? Eu vou abrir aqui no modo design do meu formulário, tá? Nós já criamos o sair, o gravar e o localizar, tá? Então o que eu vou fazer agora? Ao botão excluir, vou seguir os mesmos passos que eu segui para os outros processos, tá? Eu dei o nome de botão btn excluir. Ao evento ao clicar desse botão, eu quero que ele execute uma determinada macro, tá? Eu quero que ele exclua um registro. E eu já vou automaticamente, agora que eu já apresentei para você a condicional, tá? Eu quero criar um critério também de um tratamento de erro para que ele possa excluir somente quando ele selecionar um registro. Que eu posso muito bem abrir o formulário e clicar no botão excluir, tá? Para não gerar um erro de tempo de execução. Ele só vai poder excluir quando o código da peça, se a peça for selecionada. Então tem que aparecer no código da peça lá para poder excluir, tá? De uma forma bem simples, tá? Eu vou fazer esse tratamento de erro aqui, tá? Definido pelo usuário, tá? Eu estou definindo um tipo de erro para que não dê problema aqui no meu código. Então o que eu vou fazer? Já vou trazer o C para cá, vou mostrar todas as ações, já vou trazer o C para cá, tá? Então, o que eu vou fazer? Se é nulo, formulários FRM peça, o campo código peça, então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma mensagem, ok? Já vou adicionar um senão aqui. Vou colocar aqui, ó, uma mensagem, caixa de mensagem, e vou jogar para cá, ó. Opa, jogar para cá, ok? Então, caixa de mensagem. Então, se o código da peça for nulo, qual é a mensagem? Selecione um item da lista antes de excluir, ok? Aviso sonoro, tipo, vai ser um aviso, tá? Uma informação, título, aviso, ok? O que eu vou fazer? Parar a macro. Então agora eu vou criar outro bloco, tá? Eu criei o primeiro bloco
Caso o código da peça esteja vazio, ou seja, não seja selecionado nenhum item do meu combo box, tá? Agora, se for, como é que eu faço para excluir, tá? Primeiro comando que a gente tem que utilizar aqui é um bloqueador de mensagens. Lembra que qualquer ação que a gente execute de excluir, de adicionar, de atualizar, qualquer coisa no banco de dados, o Axis ele emite uma mensagem. E para a gente ocultar essa mensagem, a gente utiliza esse comando aqui, ó, definir aviso, deixar como aviso ativo, não, tá? Então, eu vou executar qualquer comando e quando esse comando tiver como aviso ativo não, ele não vai emitir, o Axis, por padrão, não vai emitir nenhuma mensagem de confirmação, beleza? E o segundo comando que eu vou utilizar aqui, ó, executar comando do menu. É esse aqui, ó. Comando de menu. Deixa eu excluir esse aqui. Comando de menu. Qual comando? O comando vai ser o quê? Excluir registro, tá? Então ele vai excluir o registro. Depois eu posso colocar uma caixa de mensagem, só um aviso, que o registro foi excluído com sucesso, tá? Deixar o aviso sonoro, tipo, vou colocar como uma informação, colocar como aviso, ok? E aqui eu encerro a minha macro, tá? Então, só recapitulando aqui, o que eu estou dizendo aqui ao evento associado, a macro associado ao evento, ao clicar do botão excluir do meu formulário. Se o código da peça for vazio, ou seja, se eu não selecionar nenhum item, tá? Eu primeiro tenho que fazer uma seleção de um item para excluir, tá? Se não for selecionado nenhum item, o meu programa ele vai emitir uma mensagem. Eu selecione um item da lista antes de excluir, beleza? E vai parar. Agora, se eu selecionar tudo direitinho, eu quero excluir um determinado item, eu selecionando, o que vai acontecer? Quando eu ele não vai emitir nenhum aviso, vai excluir e vai exibir essa mensagem aqui. O registro foi excluído com sucesso. Eu vou salvar. Deu um erro aqui, ó. Faltou o parênteses, tá? Deu um erro aqui, por isso que deu um erro. Vou fechar, vou salvar aqui, vamos testar. Vamos supor que eu queira excluir esse retentor aqui, ó. Eu vou excluir, olha lá. Se eu entrar no código da peça, ó, foi excluído. O que eu preciso aqui? Eu preciso atualizar a minha combo box, tá? Vou selecionar esse outro retentor e vou excluir, tá? Quando eu seleciono aqui, ó, 2 registros excluídos. Eu quero tirar, tenho que fazer uma limpeza na minha combo box. O que eu vou fazer aqui, ó? Vou entrar no modo design, tá? Desse evento ao excluir. Quando eu excluir, eu tenho que botar colocar aqui, ó. Vamos colocar um botão, um comando atualizar, tá? Salvar, fechar. Vamos ver se vai dar certo aqui, tá? Vamos supor que esse cabo elétrico eu exclua. Olha lá. O cabo elétrico, eu atualizo o meu banco de dados. Ou seja, eu não fico com aquela mensagem de excluído. Já que esse combo box ele está acoplado, eu preciso de dar um refresh nessas informações para que ele possa atualizar os dados, tá? Então, recapitulando aqui, ó, no comando excluir, nós acabamos de inserir executar comando de menu atualizar. O quê? Para que ele possa dar um refresh tanto no formulário quanto no banco de dados, ok? Então viu que aquela mensagem de excluído ela não aparece mais, beleza? Agora
nós vamos apresentar para você uma outra inovação, tá? Que veio junto com a atualização do Office 2007 para cá, né? A partir do Office 2007, a gente já falou nas novidades que foram implementadas. A gente já mostrou aqui que a primeira foi a associação das macros aos eventos dos controles de formulário, a utilização da condicional e agora o conceito de submacros. Olha só como é que a submacro ela é super eficiente nos projetos aqui no Access. Eu vou exibir aqui, ó, meu modo design. Olha só, eu botei de propósito aqui 2 processos, tá, de impressão. Um que é imprimir lista, outro que é imprimir apenas um registro, tá? Um eu vou imprimir uma listagem de peça, outro eu vou imprimir apenas um tipo de peça com as suas informações, tá? Isso é só para exemplificar a ideia da submacro. E para isso, eu criei aqui, ó, 2 formulários, tá? Um formulário com a listagem de peça e um formulário, tá? Que vem, que na verdade é uma listagem, mas na hora que eu imprimir, eu quero que ele imprima somente uma peça, tá? Como se fosse um catálogo daquela peça, com todas as informações, beleza? Então, como a gente faz para poder associar essas rotinas, tá? O auxílio da submacro, o que é a submacro? A submacro, você tem uma macro superior, que vamos dizer assim, a macro pai, e as submacros são todas incorporadas a ela, que você pode criar apenas uma macro com várias submacros e associar a objetos diferentes. Pô, Aldir, não entendi. Olha só. Eu vou fechar aqui que é mais claro. Eu vou lá, dessa forma, eu não vou, as submacros, tá? Nesse primeiro momento, eu não vou associar nenhum evento do botão, nenhum evento de nenhum controle de formulário. Eu vou criar essa macro, tá? Então, eu vou vir aqui em criar macro, tá? Vai me abrir a mesma área de design de construção de macros, tá? Só que agora eu vou incluir aqui, ó, aqui no catálogo de ações, deixa eu reduzir aqui, ó, catálogo de ações, vou incluir submacro, tá? Submacro 1. Eu vou chamar impressão de lista. O que eu quero imprimir? Qual o comando que eu vou utilizar aqui? Submacro impressão lista. O comando, eu quero abrir um relatório, tá? Então vou utilizar aqui, ó, abrir relatório, tá? Qual o nome do relatório? Que é esse aqui, ó, RPT lista peça. Opa, RPT lista peça. Exibir relatório. Qual a forma de exibição desse relatório? De design, relatório, layout, visualizar a impressão? Eu sempre gosto de utilizar visualizar a impressão. Ele aparece pequenininho lá para você poder imprimir, tá? Nome do filtro, eu não vou precisar do nome do filtro, que eu quero imprimir a lista por um todo. Tem alguma condição? Também não tem nenhuma condição. Modo de janela, vou deixar aqui como normal, ok? Encerra submacro, tá? Vou salvar aqui e vou salvar essa macro de imprimir. Vou chamar essa macro de imprimir. Olha que legal. Então eu tenho uma macro pai chamada de imprimir e dentro dela eu tenho uma submacro chamada impressão de lista. Eu vou fechar aqui. Eu tenho essa macro aqui que está associada. Quando eu entrar no modo design, você vai ver a mesma coisa. Eu tenho uma macro pai e tenho uma submacro impressão de lista. Vamos fechar aqui, ó, para a gente ir lá no meu formulário peça. O que eu vou fazer? Nessa impressão de lista, eu vou, ao clicar desse botão de impressão lista, que eu chamei BTN imprimir lista, ao clicar desse botão, agora eu não vou criar macro, agora eu vou fazer uma associação dessa macro ao botão.
Basta eu selecionar aqui, ó. Olha que legal. Já tem aqui, ó, a macro pai, que é imprimir, e eu tenho a macro com a submacro. Eu quero essa submacro aqui, ó, impressão de lista. Simples assim. Eu vou salvar, fechar. Na hora que eu exibir, ó, quando eu clicar em imprimir lista, olha lá, ele aparece a listagem aqui no formato de visualizar impressão. Beleza? Então as submacros, o que ela permite? Ela me permite eu criar várias macros e agrupar ela numa macro pai superior, tá? E depois eu associar isso a cada objeto que eu desejar dentro do meu formulário, ok? Então aqui, ó, vou entrar no modo design, vou fechar na verdade, que agora eu vou dar funcionalidade para aquela outra macro para imprimir apenas o registro que eu desejar, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou entrar no modo design da minha macro, tá? Beleza? Tá aqui. Vou fechar mais para cá, vai ficar aqui dentro. E o que eu vou fazer agora? Vou criar uma submacro chamada... Opa, vou trazer a submacro para cá, criar mais uma, chamar imprimir peça. Ali é lista, aqui imprimir peça. E para criar essa submacro, eu vou mostrar um outro recurso também muito interessante, tá? Que é mais uma inovação também vinda com a versão 2007 do Access, que é o que? A permissão do Access trabalhar com o que? Das macros trabalharem com variáveis temporárias. Lembra? Quando a gente trabalha no código, a gente cria variáveis lá nos nossos códigos para receber um determinado tipo de informação. Isso a Microsoft permitiu fazer aqui também nas macros. Olha só. O que eu vou chamar aqui, ó? Vou chamar um comando chamado variáveis. Onde que está? Variáveis temporárias. Variáveis. Eu tenho que mostrar todas aqui, ó. Mostrar todas. Ver se aparece agora. Opa. Ó. Variáveis temporárias. Remover variáveis temporárias. Não estou achando aqui. Definir variável temporária. É isso aqui, ó. Eu vou dar um nome na minha variável, chamar myvar, tá? Expressão necessária, não precisa, tá? Então, eu vou definir uma variável temporária. E vou solicitar uma informação do usuário para que entre com o código da peça para que eu possa imprimir, tá? Então, eu vou pedir essa informação do usuário. Então, eu coloco aqui, ó, input box, abro aspas aqui, abro parênteses, coloco aqui, ó, favor informar o número da peça. Fecho aqui, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? A minha variável vai receber essa informação que foi solicitada para o usuário. Então, a partir disso, dessa informação, eu vou abrir o relatório. Ó, abrir relatório, tá? Qual o nome do relatório? Agora vai ser o RPT peça, não é mais lista. Exibir no modo visualizar impressão, nome do filtro. Agora a condição where, presta atenção aqui, que a condição where é onde o código da peça vai ser igual ao quê? A minha variável, que eu acabei de definir aqui, ok? E como nós fazemos essa associação, tá? Eu vou chamar aqui, ó, código peça, que é o campo, código peça, tá? Que é o campo,
o código peça do meu formulário, o campo do meu formulário, foi igual ao quê? Aqui, a associação vai ser igual ao quê? Para eu fazer a referência à minha variável, eu tenho que chamar o comando que busca essa variável, que é o temp_var. Qual o nome dessa variável? my_var, tá? Então, essa é a sintaxe que eu faço uma equivalência para poder fazer a seleção, tá? Então eu criei, recapitulando aqui, eu criei uma variável temporária, ok? E pedi que o usuário informe o código da peça para que eu possa associar essa variável. Então, eu não vou abrir consulta aqui, vou excluir, não é abrir consulta, é abrir relatório, tá? Apareceu ali que eu cliquei errado. E eu só quero, eu vou abrir o relatório, que vai ser o relatório RPT peça, no modo de visualizar a impressão, aonde, tá? Aonde o código da peça foi igual ao que? A minha variável temporária. Sendo que, para fazer a referência à minha variável temporária, eu tenho que chamar ela temp_var, que é o comando para chamar essa variável temporária. Depois eu associo my_var, foi o que eu defini aqui. E depois que eu criei, eu tenho que o quê? Remover essa variável temporária. Então, ó, eu vou aqui, ó, remover. Vou selecionar aqui. Eu não gosto de trabalhar, eu gosto de digitar ali e remover variável temporária. O nome da minha variável, my_var. Ok? Então eu tenho essa segunda submacro, que é imprimir peça. Vou salvar aqui, vou fechar. Vou lá no meu formulário peça e vou atribuir essa segunda submacro a esse botão aqui, imprimir peça. Seleciono aqui, ó, imprimir peça. Vamos salvar. Na hora que eu exibir aqui, ó, imprimir peça. Favor informar o número da peça. Vamos colocar aqui o número 5. Vou dar um OK. Olha lá. Ele me exibiu apenas a peça cujo código é 5. Ok? Vamos supor que eu queira outra peça. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não sei todos os códigos. Vamos colocar o 10, a mangueira. Ó, 10. Dá um OK. Olha lá. A mangueira, ele acabou exibindo aqui o meu relato. Só tem o resultado, só tem uma página. Na verdade, eu consulto apenas, eu imprimo, né? Eu visualizo a impressão dos dados de apenas uma determinada peça. Ok? E com isso a gente finaliza todo o processo de CRUD básico, tá? De um determinado formulário. Beleza? E, como eu falei no início, né, do nosso vídeo, ele ficou até bastante longo, então por isso que eu sugiro que você veja ele por parte, tá? Para que você, mas não deixe de ver. Então, por que a importância de aprender macros, tá? Que aqui no VBA você tem o poder de fazer aqui, se eu entrar aqui no modo design dessa macro aqui, tá? Você tem um comando aqui que é super importante para que você possa se acostumar com a sintaxe do VBA, que é o que? Converter macros em Visual Basic. Então, eu entrei nessa macro aqui. Se eu quiser identificar, começar a estudar como é que é o comportamento desses comandos no VBA, basta eu clicar aqui, ó, converter em Visual Basic. Ele vai mostrar duas informações para eu confirmar. Adicionar tratamento de erro em funções geradas, tá? Que é o tratamento de erros gerados pelo VBA, e incluir comentários de macro, que foram os comentários que algumas macros nós criamos aqui. Eu vou clicar em converter. Olha que legal que vai acontecer. Olha lá, conversão finalizada. Então, quando eu clico em conversão finalizada, olha lá. Deixa eu ver aqui, ó. Macro convertida. Ó, function. Ele criou as funções, que isso é pode ser criar uma função, ou um sub, ou um procedimento,
um gotoerro, tá? Isso eu explico muito claramente o funcionamento de cada sintaxe dessa lá no meu curso completo, tá? Você pode ficar despreocupado que você vai aprender cada comando desse lá no curso, tá? E de uma maneira bem didática, tá? E de uma maneira teórica, depois a gente pratica, trabalha em cima das práticas lá no nosso curso, beleza? E aqui o comando, ó, do semedido objeto ou report, tá? É o comando para exibir, abrir relatório. E aqui, ó, você vê os parâmetros que estão associados, e aqui faz parte ainda do bloco de tratamento de erro, e aqui a mesma coisa. E aqui, ó, eu tenho tempvar, eu tenho a variável temporada adicionada. Como é que eu posso trabalhar isso no VBA, tá? A criação da minha variável aqui na macro. Como isso é o comportamento dessa variável aqui no VBA, tá? Embora a gente trate de uma forma diferente, mas que é semelhante a essa descrição que o VBA mostrou aqui, a gente trabalha de uma forma diferente, porque a gente não utiliza a terminologia tempVars, tá? Isso, na verdade, é para dar identidade ao programa que está trabalhando com variáveis. Mas a gente declara essa variável, tá, a nível de módulo, e a gente pode utilizar essa variável porque você precisa definir qual o tipo de dado que você vai trabalhar com aquela variável. E é costume, né, é prática, boas práticas dentro da programação de você definir o tipo de dado no início do seu escopo, né, no início do teu código, para você armazenar o espaço necessário na memória para trabalhar com trabalhar com aquele dado lá, ok? Mas essa é uma informação que é gerada para dar funcionalidade também no VBA, tá? Mas aqui é o entendimento. Essa é a forma com que você pode utilizar as macros para começar a entender as sintaxes, o comportamento dos objetos, os métodos, os eventos, tá? Então, a minha sugestão é justamente essa. O meu objetivo era mostrar para você o que eu posso gerar através das macros para você começar a entender sobre VBA, beleza? Espero que esse meu objetivo tenha alcançado, tá? Vocês, tenha agregado algum valor todo esse trabalho que nós fizemos aqui, e espero que você consiga, a partir de agora, já começar a dar os primeiros passos no VBA a partir das macros desenvolvidas dentro do Axis, beleza? No próximo vídeo a gente continua trabalhando em outros processos que vão facilitar a sua vida dentro do VBA. Um forte abraço, tchau, tchau.